já estava escrito Opa, estamos ao vivo, Gredinho. Gredinho não avisou, cara, ao vivo. Concurso de docas do Ceará. Eita, Banco Dib. Vamos pra cima, irmãozinho. Cadê você que não tá comigo? Compartilha a transmissão. Reta final para o concurso de docas. Sim, a galera tá perguntando se vai ter MRV online. Vai ter MRV online para o concurso de docas do Ceará. E hoje eu vou desmistificar o medo que vocês têm da assistência social para a prova, tá? O que eu falar aqui, junto com o que eu falei na semana passada na parte de ordem social, é o que você precisa saber para a sua prova de docas, quando o assunto for assistência social. Então prepara a ordem social aí. Se você tem dúvida nessa parte, eu quero trazer para você o que é indispensável para a prova do concurso de docas. Vamos comigo? Vamos, Quietinho? Preparado, Pipiu? Preparado. Bora para cima, então. E parabéns, vamos lá, assistência social, parte 2, o que é que você precisa levar para a prova, título 8, olha isso aqui, ó. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade. Então, é de quem dela necessitar. Quando você perguntar assim, ó, presta atenção, quando alguém te perguntar quem é que vai ter acesso à assistência social, nunca você pode esquecer desse tríduo aqui, ó, Previdência, assistência e saúde. Esses dois últimos, eles não têm caráter contributivo. Você não precisa contribuir como se fosse um carnê pagando todo mês para ter acesso à saúde e à assistência. O que você vai ter na saúde é a necessidade. O que você vai ter a necessidade contributiva é na previdência, tipo um carnê. Se você não paga, você não tem acesso, beleza? Mas o resto não tem essa não. A contribuição à Seguridade Social vai ter os seguintes objetivos. Quais são os objetivos da Seguridade Social no que diz respeito a essa contribuição? Vamos lá. Proteção à família, à maternidade, à infância, adolescente e à velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. É para decorar, não. É precisar para aprender. Quais são os objetivos que a Seguridade Social terá? Qual é o objetivo que a Previdência, Assistência à Saúde terá no seu trato do dia a dia? Proteger famílias, moço. Proteger mamãe. Proteger os meninozinhos de rua. Proteger as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Não precisa decorar isso, não. É só você imaginar para que serve Previdência, Assistência à Saúde, só isso. Não vai decorar, não. É só para aprender. Tem mais? Tem. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa que está portadora de deficiência e ao idoso que comprovem possuir meios de prover, não comprova possuir meios de prover a própria manutenção, o cara não tem dinheiro, tipo um BPC, benefício de prestação continuada, então chega lá o que? A Seguridade Social. Seguridade Social. Redução de vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Não é para decorar as frases não, macho, é para entender onde é que a Seguridade Social quer chegar, fechou? Artigo 204. Copie e analise. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes organizadas com base nas diretrizes. Anote as diretrizes da Seguridade Social, que é importante. Com essa nomenclatura tu tem que saber. Diretrizes da Seguridade Social. Primeiro você tem que entender que de onde provier dinheiro para abastecer a Seguridade Social, a gente está aceitando. O Estado está aceitando. Ah, mas vem dali do iniciativa privada, pois venha. Ah, mas vem do município, pois venha. Ah, pois vem do Estado. É por isso que existe um princípio que rege essas diretrizes. É o princípio da diversidade da base de financiamento. Anote. Princípio da diversidade da base de financiamento. De onde vier dinheiro para financiar a Seguridade, nós estamos aceitando. E aí, quais são essas diretrizes, Lucas? Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. Participação da população. Anote. Descentralização político-administrativa e participação da população. Então, vou botar desse jeito aqui para você decorar, tá? Aqui já precisa decorar. Estou te convidando a decorar. Descentralização político-administrativa é uma palavra-chave. Descentralização político-administrativa. E 2, você vai colocar aí participação da população. Participação da população. Beleza? Participação da população.
Isso aqui só enaltece o caráter descentralizado da Seguridade Social. Tem uma palavra-chave aí nesse contexto, é você entender que a Seguridade Social não é centralizada, ela é descentralizada. E a prova disso é que existem gestões a nível federal, estadual e municipal, e que a população pode participar, beleza? Parágrafo único. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular programa de apoio à inclusão da promoção social até 0,5% de sua receita tributária, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviços de dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos e ações apoiadas. Isso aqui não é para decorar, não. O que eu disser que não é para decorar, não é que não é para decorar. Eu estou aqui para fechar contigo o que mais cai em prova. Acabou-se. Educação, bora para o que mais cai. Artigo 205. A educação, direito de todo mundo e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo e para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então vamos lá. Princípios do ensino no Brasil. Aqui eu já destaco que eu colocar no quadro é porque você tem que aprender, decorar, levar para a prova, porque surgiu já em prova de concurso. Então, princípios, anote desse jeito. Princípios do ensino educacional. Princípios do ensino educacional brasileiro. Quais são os princípios do ensino educacional brasileiro? Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vamos discorrer sobre os 4 primeiros. Vamos colocar aqui em palavras-chave. Os 4 primeiros, depois a gente coloca o resto. Bora com calma nessa parte. Princípios do ensino educacional brasileiro. Igualdade de condições para a pessoa permanecer na escola. Isso aqui na prática não existe. Vamos botar princípio da igualdade. Princípio da igualdade de condições. Na prática, Lucas, eu não estou dando aula de prática, estou dando aula de direito constitucional. 2. Liberdade de aprender, de ensinar e de pesquisar. Pois bote. Liberdade de aprender, liberdade de pesquisar, liberdade de ensinar. Coisa mais linda do mundo, beleza? Liberdade para multifacetas de pesquisa e de aprendizado. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ou seja, a possibilidade do multipensamento. 4. Gratuidade do ensino público. Isso aqui todo mundo sabe que o ensino público é grátis. Gratuidade do ensino público. Lucas, tem mais? Tem. Esses foram só os 4 primeiros incisos do artigo 206. Na sequência, nós temos os demais. Vamos lá. Valorização, na prática, eu sei que não existe, mas você vai ter que levar para a sua prova. Valorização dos profissionais da educação escolar. Eles têm que ter planos de carreira e vão ingressar exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Gestão democrática do ensino público. Garantia de padrão de qualidade, piso salarial e garantia do direito à educação e a uma aprendizagem à longa vida. Vamos lá, tem o 5, tem o 6, tem o 7, tem o 8 e tem o 9. Vou botar bem aqui o 9. Vamos lá para o 5. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar. Eita, na prática. Eita, valorização dos professores. É um princípio da educação básica do Brasil. 6. Gestão democrática do ensino público. Gestão democrática do ensino público. Gestão democrática do ensino público. 7. Garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade. A garantia de um padrão de qualidade na educação brasileira. 8. Piso salarial dos professores. Piso salarial dos professores. E 9. Garantia do direito à educação. A garantia do aprendizado a longo prazo. Vamos botar assim, garantia do aprendizado
a longo prazo. Então vamos lá. Parte 2, importante da Seguridade Social. Princípios do sistema educacional brasileiro. Igualdade de condições, liberdade de aprendizado, de pesquisa e do ato de ensinar, pluralismo de ideais, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, piso salarial e garantia do aprendizado a longo prazo. Beleza? Isso sim pode cair na sua prova. Destaco principalmente esses dispositivos de princípios. Agora você recorre comigo ao artigo 208. De propósito, nós chegamos nele. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiverem acesso na idade própria, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso pode despencar na sua avaliação. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, não 6. Inclusive, isso é um direito social. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar. Transporte, alimentação e assistência à saúde. Lembrando que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Destaco, então, tais dispositivos. Agora nós vamos para o artigo 209. Estou marcando para vocês o que é que mais pode ser importante para a prova. O artigo 209 é: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, é possível que a iniciativa privada promova ensino. São as escolas particulares, as faculdades particulares também. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Esses dispositivos aqui retratam como é que deve ser o ensino a nível federal, estadual e municipal. Então, a leitura deles acredito que seja importante aí para a sua avaliação. Beleza? Vamos adiante. Artigo 212. Artigo 212. Vamos lá. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada por efeito de cálculo deste artigo. O que diz o dispositivo é que a União vai ter que aplicar nunca menos de 18% e os estados e o DF nunca menos de 25% no mínimo da receita resultante dos impostos para utilizar na educação e no desenvolvimento do ensino. Então esse dispositivo é hiper importante para a tua prova. É sobre remanejamento percentual da receita para a educação, que é uma área, não preciso nem dizer, né? Hiper significativa, tá? Hiper significativa. Vamos lá. Agora, eu quero que você pule para o artigo 214. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional da Educação.
de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas. Tudo isso deve conduzir à erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do ensino, à formação para o trabalho, à promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de uma meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Destaco isso porque eu estou falando que a lei vai ter que determinar todas as estratégias que busquem que no futuro nós não tenhamos, por falta de educação, um sistema educacional falido. Buscar ferramentas para acabar com o analfabetismo faz parte de um projeto de condução a longo prazo, que se arrasta há muitos anos. Não quero falar do sentido histórico. Meu objetivo nesse momento é ser teu professor, é ser categórico nos pontos em que eu defendo que possam cair numa prova. Na verdade, eu não estou nem aqui para você decorar ou aprender. Sinceramente, eu estou aqui para você acertar a questão. O meu papel é me utilizar de objetividade. E o artigo 214 guarda uma relação com a sua prova. Na reta final, considere a leitura desse dispositivo. Pule para o artigo 215, que fala da cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público, que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais. Formação de pessoal qualificado para a gestão de cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de seguridade de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Dentre outros se incluem: isso é do Brasil, isso faz parte do patrimônio nacional. A forma de expressão, que são os jargões. Ei, macho véi, uai, ué, como o Cretinho sempre diz, né? Ei, meu filho, uai, meu filho, forma mineira, forma cearense de falar, vice Pernambuco, formas de expressão, protegida como patrimônio cultural brasileiro. Os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Isso tudo é patrimônio cultural do Brasil. Só vamos responder questões? Vamos responder questões? Através das questões, a gente vai decifrando quais são os pontos sensíveis de prova, tá? Fica até melhor para nós estudarmos. Vamos lá, vamos resolver a questão. Olha, a primeira questão diz assim. Com base na Constituição Federal, julgue o item quanto à ordem social. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Perfeito. Tá certo. Está no artigo 193 da Constituição. E a gente estudou. É só rever as aulas. A gente estudou e disse que esse dispositivo podia cair. Primeira questão está certa. Segunda questão, vamos a ela. Os serviços públicos sociais previstos na Constituição, saúde, educação, cultura, desporto e lazer,
ciência e tecnologia e meio ambiente podem ser prestados. De que forma? Diretamente pelo poder público ou indiretamente mediante autorização do poder público. Errado. Errado. Qual é o erro, Lucas? Você não pode confundir delegação de serviço público aos particulares com o poder de polícia sobre atividades regidas pelo direito privado. Esse é o erro. B, exclusivamente pelo poder público. Mentira. C, preferencialmente pela iniciativa privada. Errado. Não tem essa preferência não na Constituição. D, por particulares, independentemente de delegação do poder público. Essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa correta. D de dado. Esse é privativamente pelo poder público, mediante a delegação ao particular, mediante permissão de serviço público, também está errada. Também está errada. Porque os serviços em questão são livres à iniciativa privada. Tá? Então, gabarito oficial, item D de dado. Próxima questão. Vamos lá. Diz assim. Conforme disposto na Constituição, no título da ordem social, é correto afirmar: são reconhecidos aos índios sua organização social, sim, costumes, sim, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Perfeito. Competindo aos estados demarcá-los, ok, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ouvidas as populações dos municípios envolvidos, nos termos e limites fixados em lei. Está errado. Essa expressão aqui nem existe. Não precisa nem ouvir ninguém. É garantia dos índios e acabou-se. Não tem essa previsão de ouvir a população diante disso, não. B. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Sim. Sendo que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos prioritariamente pela mulher, ela que tem moral. Onde é que está isso na Constituição? Ah, Lucas, mas eu sou barriga branca. Aí é problema seu. Mas não tem isso na Constituição, não. C. Dentre os objetivos com base nos quais compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, estão a universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Certo? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Perfeito, gabarito da 3. Justificativa cabal, artigo 194 da Constituição Federal de 88, de leitura obrigatória. Lucas, por que não é AD? AD. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual complementar específica, sem o que não poderão ser instaladas. Tá errado? Tá errado. Errado. Não tem isso na Constituição, não. Sigamos. Questão de número 4. Nos termos da Constituição, compete ao poder público organizar a Seguridade Social, tendo como base, entre outros, os seguintes objetivos. Falei isso hoje. 1. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 2. Uniformidade da cobertura e do atendimento. 3. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. 4. O caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão tripartite, com participação dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Gabarito da 4. Apenas 2 itens estão de acordo com a Constituição. Agora, que 2 itens são esses? A 1 está perfeita. Perfeita. A 2 está errada, porque é a uniformidade da cobertura e do atendimento, que está aqui. E dentre os objetivos da Seguridade Social tem a universalidade da cobertura e do atendimento. Então não é uniformidade, é universalidade. Universalidade. 3. Diversidade da base de financiamento, identificando-se como rubricas contábeis específicas.
para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social. Preservado o caráter contributivo da previdência social. Tá certíssima. Artigo 194, inciso 6. Artigo 194, inciso 6 da Constituição. 4. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante uma gestão tripartite. Participação dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A gestão, pessoal, é quadripartite, anote. A gestão é quadripartite, certo? Porque nós temos trabalhadores nessa gestão. Nós temos empregadores. Nós temos aposentados. E nós temos o governo nos órgãos colegiados. Então, apenas 2 itens estão corretos. O gabarito dessa questão seria item B de bola. B de bola. Próxima questão. A Constituição no 206 fala sobre os princípios que fundamentam a educação brasileira. Apresenta corretamente princípios aqui definidos no referido artigo. A gente estudou isso hoje. Quais são os princípios? Gabarito letra B. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Falou desses princípios, eu destaquei, inclusive, que se eu apostasse uma questão da sua prova nessa reta aí, dessa parte da ordem social, seria isso. E aí está. Volte comigo. Nós vamos agora encerrar esse quadro de questões importantes. Está chegando ao fim. 6. De acordo com a Constituição, julgue o item que se segue. É dever do Estado a garantia da educação básica obrigatória e gratuita para todos os cidadãos, quer estejam na idade própria, isto é, dos 4 aos 18 anos de idade, quer estejam fora dessa faixa etária. Está errado. Está errado. A educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Isso está no artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Portanto, a 6ª questão está errada. 7ª questão, vamos a ela. Pedro, ambientalista, atuante e que tinha papel decisivo no processo de formação da opinião pública, decidiu se desligar do jornal em que trabalhava e passou a publicar o seu próprio informativo. Após divulgar o primeiro número, foi notificado pela fiscalização municipal e informado de que deveria suspender a circulação do informativo até que obtivesse uma licença da autoridade competente. Secretário Municipal de Comunicação. À luz da sistemática constitucional, a atuação da fiscalização que aconteceu nesse caso foi correta ou incorreta? Foi errada. Por quê? Porque a publicação do informativo impresso, promovida por Pedro, independe de licença de qualquer autoridade. Gabarito item E, justificativa. Aliás, gabarito item A. Aliás, está errado o gabarito A. Está errado. A publicação do informativo impresso, promovida por Pedro, independe de licença de qualquer Estado. E aqui está dizendo justamente isso. Certa mesmo, é essa mesmo, perdão. Há tempo. Item A. E a justificativa, vou te dizer qual é. Ó. Artigo, anote, 220, parágrafo 6º. É só ler. Artigo 220, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Incorreta, pois a publicação do informativo impresso promovida por Pedro independe de licença de qualquer autoridade. Essa é a afirmativa mesmo. Artigo 220, parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença da autoridade. Perfeito. Gabarito da 7 item A. Olha, eu quero que você reveja só os pontos que eu marquei como imprescindíveis nessa segunda parte de ordem social e essas questões e vai para a prova com esse ensinamento. Porque 90% de chance de estar
objetivamente ligado às questões da sua prova, foi o que eu te passei. E aí depende muito se a área que você vai atuar é a área da educação. Se não for, se for outra área que não seja educação, você só precisa saber o que eu falei. Entretanto, se for uma área de educação, aí você precisa se estribar muito mais nos pontos da ordem social. Aí depende da área a qual você vai atuar. Beleza? Leva isso para a sua prova sobre ordem social. Galera do YouTube, agradeço a participação de cada um de vocês. Inclusive, chama aqui no WhatsApp para você pegar o reta final para o concurso de docas. Nós temos um curso estribado totalmente ligado a bater o edital em pontos chaves e mostrar onde é que você tem que focar forças na reta final desse concurso. Se você não quer aulas teóricas demais e precisa de aulas bisuradas e direto ao ponto da IDIB, é disso aqui que eu estou falando. Pega aí com a nossa central de atendimento, chamando em um desses WhatsApps o nosso curso completo de reta final para o concurso de docas do Ceará. Foi um prazer estar contigo mais um dia no YouTube. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho?